15º versículo. E assim a gente vai pregar esse restante do primeiro capítulo. Para que nós possamos lembrar onde nós estávamos, né? Nós tivemos pregações outras, em outros textos, e aí a nossa mente vai sendo levada para outros lugares, mas para a gente lembrar, Paulo escreve então essa carta à igreja que surge em Éfeso. Paulo está escrevendo uma carta muito similar à carta de Colossenses, é considerada uma carta irmã, igrejas similares em regiões distintas, e Paulo está escrevendo para essa igreja com quem ele demonstra muito amor e muito carinho. E quando Paulo começa a escrever essa carta, onde ele quer demonstrar esse amor e esse carinho para a igreja de Éfeso, como nós vimos no primeiro capítulo, nas primeiras partes, Paulo vai deixar muito claro quem é Deus para essa igreja. E essa lógica que Paulo se estabelece em suas cartas, ele repete em várias outras, que é primeiro, antes de falar sobre prática, sobre vida, sobre como devemos viver, por diversas vezes Paulo começa falando primeiro quem Deus é e o que ele fez por nós. Então primeiro ele fala quem Deus é e depois ele vai cobrar de nós, vai falar, olha, já que nós acreditamos nisso, já que nós vivemos isso, já que Deus fez tudo isso por nós, então vivamos dessa forma. Então Paulo agora vai falar para essa igreja, animando ela. Essa igreja vivia num contexto muito similar ao nosso. Era uma igreja que vivia numa sociedade politeísta, onde assumir a fé cristã era um ato de completa rebeldia, e você começava a viver dentro do ostracismo, você não se conectava mais com sua própria cultura. Então nós que vivemos hoje aqui, que achamos que não vivemos numa sociedade politeísta, nós temos vários deuses ao nosso redor, várias formas de adoração que circulam a nossa vida, e era o mesmo jeito na igreja de Efésios. Mas o que nós devemos pensar, e é principalmente nessa parte que nós vamos ler, é que Paulo está escrevendo para uma igreja que ele ama muito. Isso fica demonstrado pela forma com que ele fala, por esse próprio versículo aqui. Era uma igreja que ele ouviu falar bem e que o coração dele estava querendo estimular aquela igreja. Então Paulo está escrevendo para pessoas que estão tomando uma decisão difícil, complexa, porque muitas vezes nós tomamos como verdade simples, quando nós nos convertemos, por várias vezes no Brasil, você não vai perder muita coisa. Você vai se tornar evangélico, vai se tornar cristão, vai frequentar uma igreja, talvez você não perca sua família, seu emprego, você não sofra nenhum tipo de sanção. Algumas vezes você vai sofrer isso, você vai perder, você vai ter algum sofrimento, mas nessa época era algo muito diferente. Era algo muito difícil tomar a decisão de se tornar cristão nesse primeiro século, agora no começo da igreja, era algo muito difícil, porque você iria abdicar, você poderia ser perseguido. Nesse tempo já começava a surgir então a perseguição do Estado, mas já havia uma perseguição religiosa. Escolher viver a vida como cristão não era tão simples assim, como nós achamos nos dias de hoje. E Paulo, então, ele precisa motivar essa igreja, ele quer animar essa igreja, ele quer orar por ela, ele quer ajudar ela a entender que ela precisa realmente viver em Cristo e por Cristo. Isso é importante também porque, como nós vamos ver aqui, nós podemos, por diversas vezes, falar, verbalizar, dizendo assim, não, eu acredito em quem Deus é, eu acredito na ressurreição, eu acredito em tudo o que Deus fez, mas essas verdades, elas não impactam a nossa vida. E é como se Paulo tivesse preocupado com isso, com que esses cristãos novos que chegaram, que começaram a professar a fé, que estão fazendo parte da igreja, eles precisam ser animados. Paulo precisa orar constantemente por eles. Isso nos lembra o nosso lugar, que nós precisamos constantemente aperfeiçoar, melhorar, perguntar da nossa fé, como temos caminhado, como temos vivido. Então vamos ler o que diz esse texto, nesse contexto em que se vive, e como Paulo vai abordando o tema. Então Paulo vai falar para nós e para essa igreja de Éfeso. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder.
Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ao ler essa carta, a gente começa a perceber e ver como Paulo, ele realmente ama essa igreja, e como ele quer demonstrar e animar essas pessoas que estão entrando na fé. Elas se converteram, muito provável, recentemente. Paulo, todas as cartas, elas não têm um período histórico tão longo, tão distante de quando Paulo escreve. Então é uma igreja nova, é uma jovem igreja a quem ele está escrevendo. São pessoas que precisam ouvir isso. E Paulo então vai falar e vai demonstrar esse amor e cuidado que tem, porque ele já vê algo bonito na igreja. Essa igreja era uma igreja que estava vivendo bem, que estava vivendo o evangelho, que estava mostrando ao povo, mostrando às pessoas que era uma igreja saudável em certa medida. Era uma igreja que você poderia olhar e dizer que era uma igreja que estava vivendo bem, porque Paulo vai dizer: por isso também eu tenho ouvido a respeito da fé de vocês, que tem no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Paulo começa a falar que essa igreja estava vivendo algo maravilhoso, algo muito bom. Eles haviam crido em Jesus, eles haviam aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, e isso estava ecoando na sua vida. Isso estava sendo demonstrado na vida diária, no cotidiano da igreja, ao ponto de ele receber notícias que estava havendo amor, estava havendo fé em Jesus, que todos estavam se amando, que estava havendo um bom tempo no meio da igreja. E nós precisamos entender que isso não é necessariamente uma regra, porque Paulo vai escrever outras cartas para jovens igrejas e vai começar com outras palavras, com outras formas. Vai dizer que são insensatos, que estão vivendo corrupção, que na verdade a notícia que chegou era que estava todo mundo brigando. Mas na igreja de Éfeso não. Ele vai nos dizer e vai nos informar que essa igreja estava vivendo bem, que ela estava vivendo um momento de paz, um momento em que o amor estava sendo visto entre os santos, e isso é algo que nós precisamos destacar do contexto dessa carta. Porque mesmo assim, mesmo essa igreja estando tudo bem, mesmo tudo aparentando estar nos conformes, mesmo tudo aparentando estar funcionando, o amor de Deus sendo pregado, o amor de Deus sendo vivido entre os irmãos, Paulo vai falar algo que para nós é extremamente importante, que é uma prática que por diversas vezes nós esquecemos. Porque Paulo vai falar: não cesso de dar graças por vocês, mencionando nas minhas orações. Apesar de estar tudo bem, apesar de estar tudo maravilhoso, em vez de Paulo dizer assim: olha, está tudo bem, não vou orar por eles. Está tudo bem, está tudo funcionando, não precisa melhorar. Está tudo lá, ok, então eu vou deixar para lá. Não, Paulo fala: não, eu lembro de vocês e eu oro cada vez mais por essa igreja. Eu clamo cada vez mais para que Deus continue agindo, para que Deus seja poderoso. Muitas vezes nós vivemos uma realidade que é assim. Quando as coisas começam a melhorar, quando tudo começa a ir bem, a gente esquece de orar ao Senhor, dizendo: Senhor, continua esse processo. Senhor, continua me enchendo, continua melhorando. Às vezes a gente esquece de orar pela nossa igreja. Senhor, continua edificando, Senhor, continua fortalecendo pela nossa igreja agora, como denominação, devemos orar. Senhor, abençoa todos os pastores e presbíteros reunidos na reunião do conselho, do Supremo Concílio. Paulo demonstra para nós que apesar de tudo estar bem, ele não deixa de orar pela igreja. E isso para nós já é algo a se destacar, já é algo para a gente lembrar e colocar no nosso dia a dia. Será que temos orado tanto pela nossa igreja, mas também pela nossa vida? É algo que acontece natural. Infelizmente nós fazemos isso. Quando está tudo mal, a gente ora diariamente. A gente lembra de orar para Deus, lembra de clamar, lembra de dizer, lembra de pedir, lembra de falar com Deus. Mas quando tudo começa a ir bem, quando as coisas estão certas, quando tudo começa a se encaixar, a vida está andando, tudo passou, a tempestade já se foi, a gente para de orar. A gente para de agradecer e dizer: Senhor, me dá mais. Senhor, eu quero continuar desse jeito. Senhor, continua a me aprofundar. Senhor, segue me abençoando.
E essa rotina, Paulo vai deixando muito claro que não era do seu interesse, ele ora incessantemente pela igreja de Éfeso, mas ele não apenas ora, ele ora de uma forma específica, e é aí onde vai entrando a beleza e o incentivo que nós podemos ter também na nossa vida no dia de hoje, porque a oração dele é algo muito específico para aquela igreja. Peço ao Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aqui, meus irmãos, mais uma vez Paulo vai abordar a questão da Trindade. Por mais uma vez, Paulo o tempo todo, ele na carta de Éfeso, uma das cartas mais trinitarianas, onde essa doutrina é estabelecida, é falada, e Paulo acredita, ele vai falar e vai trazer o termo falando mais uma vez. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. E a classificação que ele dá para Deus, o Pai da glória, ou Deus glorioso, é uma expressão utilizada no Antigo Testamento, para se referir ao Deus. Mas aqui então entra um debate, entre vários autores e vários comentaristas. Eu não sei que versão da Bíblia você está usando, mas dependendo da versão da Bíblia que você usa, a palavra Espírito, umas vão estar com E maiúsculo, outra com minúsculo. Porque aqui no contexto, muitos vão apontar que Paulo não está falando simplesmente um espírito de sabedoria humano, mas que talvez por seguir toda a lógica da primeira carta de Efésios, que ele fala do poder do Espírito Santo, que ele fala da obra do Filho, que ele fala da obra do Pai, que Paulo está orando para que realmente o Espírito Santo seja concedido, mas não no sentido de uma novidade, porque todos aqueles já eram convertidos, toda a igreja já conhecia a Cristo, já tinha recebido o Espírito Santo. Mas a lógica que muitos autores defendem, e eu vou nessa linha, porque Paulo vai dizer por diversas vezes que nós devemos praticar, nos encher, no fazer mais, usar no sentido não de novidade, mas de preenchimento, de força. Então, quando Paulo ora para essa igreja de crentes, de pessoas que conheciam a Deus, ele ora para que Deus, que o Espírito Santo, derrame sabedoria e se revele no pleno conhecimento dele. Paulo clama para uma igreja que já o conhece, que já o ama, que já vive bem, que já está dizendo assim, olha, nós já estamos bem, Paulo. A gente se ama, a gente está pregando o Evangelho, a gente está entendendo tudo, mas Paulo fala, não parou. Vocês podem conhecer Deus muito mais profundamente. Vocês têm que conhecê-lo de uma forma muito maior, vocês precisam disso e eu vou orar diariamente. E esse conhecimento, quando a gente fala, e essa sabedoria revelada pelo Espírito Santo, é óbvio, a revelação, como vai ser dito nos Evangelhos, que o Espírito Santo vem para nos falar do nosso pecado, dos nossos problemas, vem apontar nossas falhas, apontar para quem Deus é, mas é também conhecer o quanto Deus é maravilhoso, quanto Ele é um Deus de amor, quanto Ele é um Deus transformador. O conhecimento dentro da cultura hebraica, diferente tanto da nossa cultura hoje, quando a gente fala de ganhar conhecimento, que a gente traz muito para a parte intelectual. Para o hebreu não é apenas intelectual, é os dois, é conhecer em relacionamento, é conhecer em prática, é conhecer Deus de uma forma profunda. Não apenas assim, eu sei que Deus é, eu vivo com Deus, eu caminho com Ele. O que Paulo está orando é uma proximidade muito maior. É que a igreja de Éfeso não fique apenas na superficialidade, não fique apenas sabendo, Deus me salvou, Deus cuida de mim. Não, é saber realmente, o que Deus pensa, como Deus cuida, em cada momento. E é outra oração, meus irmãos, que muitas vezes nós deixamos de fazer. Quando nós vamos ler os textos antigos, Agostinho e tantos outros, existe uma frase clássica de Agostinho que ele fala, Senhor, revela-te a mim, porque sem ti eu não consigo mais nada. Ele gasta todo um capítulo falando e clamando a Deus, Senhor, por favor se revela, por favor se mostre quem o Senhor é. Por diversas vezes, qual foi a última vez que você orou assim, antes de ler sua Bíblia? Qual foi a última vez que você falou, Senhor, mostra, se revela para mim quem o Senhor é, em amor, em grandeza, se revela quem o Senhor é, em graça, em misericórdia. É isso que Paulo está orando, porque ele sabe que nós, como cristãos, podemos e vivemos muitas vezes de forma superficial. Por várias vezes nós vamos caminhar falando que somos cristãos, que conhecemos a Deus, mas nós não conhecemos realmente. Ele não é um Deus vivo, um Deus presente. Quando alguém vai lhe perguntar, mas qual foi o último milagre na sua vida? Qual foi a última vez que você sentiu que Deus lhe direcionou, que corrigiu um pecado? E você vai ficar falando assim, poxa, sabe que eu não sei, sabe que tenho ido domingo, presto culto, louvo a Deus, mas
Não sei, não tenho um relato para falar, não tenho algo para dizer. E isso muitas vezes tem que ser preocupante, gente, porque Deus, Ele é um Deus de hoje. Ele é um Deus que muda a nossa semana, Ele é um Deus do nosso dia a dia. Se a gente passa muito tempo e a gente não tem nada para falar do que Deus falou, do que Deus disse, do que a gente ouviu, do que a gente leu, tem algo errado com a nossa fé. E Paulo não quer deixar que a igreja de Éfeso fique nesse lugar. Ele não quer deixar que a igreja de Éfeso fique no lugar de entender, de ser bom. Ele quer algo a mais, ele quer que essa igreja seja cheia do Espírito Santo. Que o Espírito Santo revele quem Deus é de forma profunda, que a sabedoria inunde aquela igreja. Essa deve ser a nossa oração, meus irmãos. Esse deve ser o nosso clamor de estudar a palavra, mas também de receber, entender que esse nosso Deus é vivo. Que você ore e diga: Senhor, eu quero que o Senhor se revele a mim. Eu quero que o Senhor mostre quem o Senhor é. Paulo então ora de forma específica para essa igreja, e ela deve ser a nossa oração. Faço a pergunta para você refletir: qual foi a última vez que Deus falou com você na sua vida? Falando sobre pecado, falando sobre o quanto lhe ama. Qual foi a última vez que você pode dizer assim claramente: poxa, eu tenho sentido lendo essa palavra que ela foi para mim, que Deus tem conversado comigo a esse respeito? Qual foi a última vez que você sentiu que Deus está dizendo, que Deus está falando com você na sua vida diária, em algum acontecimento, em algo que aconteceu na sua vida e você tem a convicção: não, isso é Deus se mostrando para mim? Porque o nosso Deus, Ele fala. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus que se revela para nós, não necessariamente de uma forma espetacular, que você vai dormir e vai ouvir uma voz vinda do céu, que você vai ter uma visão, não. Mas é na leitura das Escrituras. Tenho dito, meus irmãos, tem sido um desafio maravilhoso que eu fiz para a igreja e tenho me desafiado a ler a Bíblia toda. Sempre bem constado, quando eu fico em dia, eu fico uma semana em dia, depois atraso mais 10, aí volto, corro para pegar de novo. Mas tem sido um desafio muito legal voltar e ler as Escrituras completas, de forma cronológica. Deus tem falado sobre coisas que eu não tinha mais lembrança, mais memória, que estavam lá no texto, e me desafiado. Buscar conhecer a Deus é perguntar: Senhor, o que essa história tem para falar comigo? Essa oração é a oração que nós devemos fazer, porque nós vivemos no tempo da superficialidade. Vemos um tempo em que a gente se contentou a ver 15 segundos de um conteúdo e dizer que a gente conhece. Vemos um tempo que a gente se acostumou a ver um vídeo no YouTube e dizer que a gente já é expert no assunto. E a gente fala isso do Deus Todo-Poderoso, do Deus insondável, infinito, que não tem livro suficiente para falar de tudo que Jesus fez, de tudo que Ele executou. A gente falar que a gente conhece a Deus, porque conhecimento na Bíblia é algo profundo. Quando Deus fala que conhece alguém, Ele conhece intimamente. Mas Paulo, ele não para por aí, ele pede mais. Ele pede que os corações sejam iluminados. Peço que ilumine os olhos dos corações de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória da herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da sua força e do seu poder. Paulo, ele vai deixar muito claro e vai falar que muitas vezes nós precisamos sim ter nossos olhos abertos, nosso coração, para enxergar e entender a profundidade e a esperança que temos, da grandeza de que Ele é, e a riqueza da herança que temos em Deus. Porque muitas vezes nós vamos ser cristãos e essas verdades não vão impactar o nosso dia a dia. Nós vamos a dizer que acreditamos em Jesus, que acreditamos em Cristo, mas isso não nos transforma. É por isso que Paulo está dizendo: Senhor, abre o coração deles, faz com que eles enxerguem quão maravilhoso Tu és, quão grandioso o Senhor é, quão maravilhoso o Senhor fez por eles. Para que eles entendam e percebam que dentro da sua mente, dentro do seu coração, de todo o seu corpo, se abra, para que eles possam entender e compreender quão maravilhosa foi a vocação de vocês, que antes estavam afastados de Deus, eram inimigos de Deus, que mereciam ir para o inferno, estavam destinados à ira, mas que foram agora chamados, vocacionados por Deus de forma eficaz, para fazerem parte do corpo, para que essa esperança de que agora vocês podem ter a vida eterna, que isso permeie cada decisão da vida de vocês, que vocês entendam que vocês foram tirados do reino de trevas e agora estão no reino do Filho, do seu amor, para que isso ecoe no seu dia, que isso lhe alegre,
Que isso possa realmente fazer, quando a dificuldade vier, quando os problemas se abaterem, você lembrar, mas Deus me escolheu apesar de tudo, mas Deus me ama. Repito, Paulo está falando isso porque ele sabe que a igreja de Éfeso vai passar por dificuldade, ele sabe que a perseguição se aproxima, ele sabe que as dificuldades virão, e Paulo fala que seus corações se abram para entender, para que aquilo seja realmente precioso, que eles lembrem da esperança, da vocação deles, porque, meus irmãos, diferente de todos os outros, a nossa fé não é baseada em algo que pode acontecer, não é baseada que talvez vá acontecer. Não, a nossa fé é uma certeza absoluta que o nosso Deus veio, viveu uma vida perfeita, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e que um dia Ele voltará. É uma certeza que temos. E essa convicção que um dia Deus virá em justiça, em glória, em amor, deve moldar a nossa vida, a nossa esperança, a nossa oração, o jeito que encaramos o mundo. Quando olhamos para a maldade se espalhando, a injustiça acontecendo, nós temos que ter a certeza absoluta que um dia o nosso Deus irá vingar, um dia a justiça será estabelecida, um dia Ele virá punir os maus. Quando tudo estiver difícil, quando tudo estiver mal, nós temos que ter a convicção que um dia nós vamos ter paz, viver em harmonia, em amor. Essa esperança que nós precisamos ter. É isso que muitas vezes não é vivo em nosso coração. Paulo não apenas fala disso, mas fala qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E mais uma vez existe um conflito de alguns autores que falam que não, é a herança que Deus vai dar para a gente, que já é algo maravilhoso, porque Deus vai dar o céu, vai dar a glória, que Deus vai nos encher, que Deus está prometendo o céu, viver ao lado dele, olha a herança que nos espera. Ou outros autores vão dizer, não, essa carta é tão amorosa, ele está falando tanto do amor de Deus, que na verdade é Deus dizendo que nós somos a herança de Deus, como ele falava do povo no Antigo Testamento, dizendo que o povo era a herança dele, era algo que ele almejava, que ele amava. Aqui eu fico com os dois lados, aqui eu acho que os dois lados são possíveis e são belos, são bonitos e se encaixam com a teologia que nós acreditamos. Sim, nós somos a herança de Deus e isso é maravilhoso. Repito, meus irmãos, às vezes a gente fica olhando para o exagero do neopentecostalismo que trata esse lugar de filho como um poder, como uma autoridade, como que a gente tem poder para determinar sobre o mundo e tal, que é algo ruim, mas eles têm uma visão que nós deveríamos nos apegar mais, que é nós somos filhos de Deus e isso importa, e isso é bom, isso é maravilhoso. Isso é algo que nos concede um status diferente. Nós temos poder porque Deus nos dá, nós temos paz porque Ele nos dá, nós temos alegria porque somos filhos de Deus. Nós somos sim senhores dessa terra, colocados para cuidar dela. Nós somos diferentes dos outros, nós temos o privilégio de fazer parte do povo de Deus. E muitas vezes a gente não se apega a isso. A gente não entende que o Deus, Criador do Universo, olha para a gente e fala que Ele nos ama, ao ponto de dizer que que nós somos a herança dele, que Ele espera nós, pecadores. Ele falava isso de Jael, isso fala agora para nós. Ou se você quiser interpretar do outro jeito, Ele está dizendo que, olha, Deus nos preparou para que você perceba que Ele guardou algo no final maravilhoso. Ele deixou uma herança guardada, que é maravilhosa, incorruptível, que vale a pena todo esforço, todo sacrifício e toda dor. É como se Paulo estivesse preparando a igreja de Éfeso para os dias maus, preparando a igreja de Éfeso para o momento em que tudo iria falhar, em que esse amor, que aquela paz iria ser perturbada. E Paulo já está orando, Senhor, abre o coração deles para que eles possam ver quão maravilhoso o Senhor é. E meus irmãos, nós precisamos fazer essa oração, porque nós temos algo em nós que ainda vem nos cegar. O nosso pecado ainda está dentro de nós, tentando nos cegar. Ainda existem forças ao nosso redor que tentam tirar a nossa direção, que tentam nos direcionar para outro lugar, para tirar a nossa esperança, a nossa paz. Por isso que nós devemos orar e perceber quão rico nós somos. Nós, como cristãos, não podemos deixar de celebrar, deixar de alegrar. E é por isso então que Paulo não apenas apenta e ora para que o coração seja aberto para ver a esperança, para perceber essa herança que temos, mas perceber também o grande poder de Deus, que é outra coisa que nós por diversas vezes nos esquecemos, que o nosso Deus
tem a suprema grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a eficácia da sua força e do seu poder. Paulo, ele fica meio que usando todas as palavras possíveis para falar sobre força, sobre poder, sobre energia. E aí ele então vai usar energia, vai usar poder, vai usar todas as palavras no grego possível para falar que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é grande, e que esse poder de Deus está sobre a igreja, e que a igreja, ela tem o poder de Deus à sua disposição, está com a igreja. Paulo que ora para que a igreja veja que ela tem poder. E para nós falar sobre isso é muitas vezes difícil, porque vivemos num tempo onde tem vários exageros, vários poderes acontecendo, mas é entender que nós temos sim poder para pregar o Evangelho e pessoas se converterem no poder do Evangelho. É entender que nós temos sim poder para orar: Senhor, me ajuda a vencer esse pecado, e através do poder do Espírito Santo vencê-lo. É entender que nós temos sim poder de dizer: Senhor, eu oro para que um milagre aconteça relacionado ao evangelismo, a algo, e Deus pode sim se utilizar do poder da igreja. É entender que nós fomos chamados, e esse também é um contexto maior da Epístola a Efésios, mas tantas outras cartas. Nós estamos numa guerra, e esse é um contexto também da carta de Éfeso. Uma imagem que Paulo coloca, que nós estamos em guerra, e se nós estamos em guerra, nós precisamos de poder. Então saiba, igreja, que nós temos poder. Poder para vencer pecado, poder para mudar de vida, poder para realmente nos entregar a Deus e Ele mudar a nossa história. Quantas vezes nós ouvimos falar pessoas que falam: não, eu não tenho condições de mudar, eu não tenho força, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo fazer aquilo, eu estou nessa situação, não tem saída. Nós temos o poder de Deus à nossa disposição para vencer isso através do Espírito Santo. É isso que Paulo está falando para a igreja: olhem quão grande é o nosso Deus. Nós cantamos aqui por diversas vezes: incomparável é o nosso Deus. Mas será que Ele é realmente incomparável quando o problema se abate na sua porta? Será que Ele é realmente esse Deus que não habita em tendas feitas por homens, quando você está lá no seu pecado e você fala: não consigo vencê-lo? Será que é esse Deus que consegue lhe conceder perdão, que você perdoe uma ofensa, que você ame ao próximo, que você proclame o Evangelho saindo do seu lugar? Nós temos que lembrar que o nosso Deus dá poder, e Paulo está orando por isso, que a igreja veja e reconheça. O problema é que hoje, nós, a nossa sociedade, essa carta é para nós principalmente, porque nós vivemos na sociedade do entretenimento. Se você quiser não pensar em nada, você consegue. Se você quiser ficar alheio ao mundo, você consegue. Se você quiser ficar o tempo todo anestesiado, está aí as redes sociais para fazer isso com você. Nós vivemos um tempo que nós podemos viver cegos, sermos cristãos e andar na superfície de quem Deus é. Paulo está clamando para que Deus fale com aquela igreja, que abra o coração. E essa é a minha oração por nós, por essa igreja, para que Deus abra o nosso coração, para que a gente tenha o privilégio, para que a gente sorri e proclame o Evangelho da esperança de Deus. Que a gente tenha a certeza da herança dEle, do seu grande poder. E Paulo, de forma muito prática, ele vai falar: olha, igreja de Éfeso, vocês vão ver esse poder, porque esse poder se demonstrou na história. E Paulo então agora aponta para um relato que a igreja viveu há pouco tempo, que a igreja ainda ouvia os relatos, que provavelmente as pessoas que viram Cristo ressurreto ainda estavam vivos, ainda estavam circulando naquele tempo. E ele fala: olha, nós vimos esse poder, nós vimos Deus ressuscitando Jesus, nós vimos Ele trazendo Jesus dentre os mortos e colocando à direita de Deus Pai. Nós já vimos esse poder, então acreditem, confiem. Ele está falando para aquela igreja: olha, nós tínhamos a maior prova que o nosso Deus é poderoso, quando Ele ressuscitou Jesus dos mortos. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Paulo então vai deixando muito claro e colocando de forma visível para que a igreja lembre, aqui para mim, e pensando nessa lógica militar, que Paulo vai usar e que talvez você goste, não sei se você gosta tanto quanto eu de filmes de guerra,
Mas em vários filmes de guerra, filme de herói, seja o que for, sempre tem aquele momento em que a situação está difícil, a batalha está demais, a guerra está acontecendo, e chega alguém e faz um plano. Olha, se a gente derrotar o maior vilão, se a gente derrotar o chefe inimigo, todos os outros exércitos caem. E a lógica é meio que, olha, quando isso acontece no filme, isso sempre vai acontecer, o vilão lá, o chefe é derrotado, e aquela derrota ecoa pelo seu exército, e o exército então cai. Isso serve tanto para filme como serve na história. Quando Hitler morre, a Alemanha simplesmente não se desfaz, demora um pouco, mas fica muito mais fácil conquistar quando a liderança maior cai. Paulo, da mesma forma, mais uma vez chama a igreja dizendo, olha, a maior dificuldade, a coisa mais difícil de acontecer, a situação mais complexa que tinha, que era a condenação que estava sobre vocês, a morte, o castigo, a ira, o poder de Deus já retomou. A coisa mais difícil, Deus já venceu, Ele já ressuscitou dos mortos, está sentado à direita de Deus Pai. Então vocês podem vencer, então vocês se animem, porque esse poder que tirou Jesus dos mortos, colocou à direita de Deus Pai, está também sobre a igreja. E aqui então ele vai falar dessa exaltação de Cristo, falando de quão grandioso é Jesus, que ele não é qualquer um. É algo muito importante que nós precisamos sempre frisar quando falamos de Jesus. Jesus, ele não é simplesmente um homem, ele é o próprio Deus. E aqui todos os títulos dados a ele é exatamente para falar isso. Ele é Deus. Ele não é qualquer homem. E Deus o colocou à sua direita, o fez ressuscitar dos mortos, está acima de todo. E aí também fica-se no debate de todo principado, potestade, poder, domínio, todo nome que se possa mencionar. Porque aqui Paulo vai colocando como se houvessem escalas dentro, de uma realidade sobrenatural, e muitos autores ficam debatendo, está falando sobre hierarquia de anjo, sobre se tem um anjo no primeiro escalão, segundo escalão, se tem níveis dentro da espiritualidade. Eu sou da linha que não. Paulo está querendo dizer, olha, de tudo que existe, tudo que há, seja no reino espiritual, seja no reino demoníaco, seja entre os anjos, sejam de qualquer coisa, só existe um Senhor, que é Cristo. Esse é o poder da igreja, esse é o nosso Cristo. Então nós não podemos em momento algum, por um segundo achar que nós vamos perder algo, que a gente vai ter uma derrota completa e final. Não, a nossa esperança está viva, em todas as situações nós podemos ter esperança. Meus irmãos, não sei se você tem acompanhado a Nigéria, a igreja que está sendo perseguida e dizimada. O que me choca lá é porque a igreja está sendo perseguida e dizimada, e ela não para de fazer culto e de mostrar onde ela está. Diferente de outras igrejas perseguidas, que quando são perseguidas se escondem, vão para catacumbas, e está tudo bem, é possível também, não tão errado, tem que ser assim, foi assim na história da igreja. A da Nigéria já está seguindo por um caminho que é, nós vamos continuar louvando ao Senhor, falando quem Deus é, apesar da morte que vem. Porque a convicção que eles têm dessa esperança, desse poder, é viva naquela igreja. É tão viva a esse ponto deles falarem, vale a pena, não importa o que vai acontecer conosco, porque nós já temos a convicção do poder de Deus, a esperança que temos. Isso os move, e isso deveria nos mover, porque o nosso Cristo vive, está acima de todo nome, está exaltado no céu. E muitas vezes a gente vai viver a nossa vida com medo do dia de amanhã. Se a gente vai ter pão, se a gente vai ter emprego, se a gente vai vencer. A gente vive ansioso e parece que a gente esquece quem é o nosso Deus. A gente vive dizendo que a gente não pode vencer pecado, que a gente não consegue mudar de vida, que a gente não consegue fazer aquilo. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, olha quão grande é o teu Deus. Lembra do versículo 1 da doxologia de louvor que ele fez. Olha como Deus chamou desde a eternidade, olha o que Deus já fez. E agora mais uma vez ele fala, Senhor, abre o coração da igreja, para que ela reconheça quão maravilhoso o Senhor é. Mas ele continua, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça de todas as coisas. E aí, meus irmãos, vem um trecho também maravilhoso, que muitas vezes a gente esquece. Que ele deu à igreja,
esse Cristo. A profundidade que tem naquele texto que a gente usa muito no casamento, dessa união mística que há entre Jesus e a igreja, não entre marido e mulher. A gente não percebe a profundidade que é isso. Quão demonstra o amor sobrenatural e incomparável de Deus. É porque Deus, Cristo, o Senhor perfeito, que está acima de todos os céus, Deus decidiu dar Ele à igreja, nos unir a Ele, ser um com Cristo, ser um com esse Deus maravilhoso, com esse Deus de amor. É como se Paulo estivesse falando para a igreja de Éfeso: eu vou falar várias coisas para vocês, porque como vocês devem viver, como vocês devem mudar de vida, mas antes de falar sobre qualquer coisa, eu tenho que lembrar para vocês que Deus entregou o próprio Cristo, glorioso, para ser um com vocês. Deus ama vocês. E aqui, meus irmãos, para mim é algo muito poderoso, porque muitas vezes nós queremos nos relacionar com Deus, e a gente vai usar vários métodos, várias formas para viver em obediência a Deus. E Paulo, usando a estratégia que ele usa em várias cartas, ele fala: olha, muitas vezes a gente pode usar, e a gente usa aí como pai e mãe, punições, coisas negativas. Se você fizer determinada coisa, você vai perder algo, que é algo justo, está tudo bem, não tem problema fazer isso. O próprio Deus faz: olha, existe o inferno, existe a justiça, existe a ira de Deus, está tudo bem. Mas Paulo, quando ele quer falar também de forma profunda à igreja, ele quer motivar a igreja não apenas com o medo, mas principalmente mostrando para a igreja quanto Deus ama a igreja. E se Deus me ama tanto assim, eu preciso ouvir esse Deus. Eu preciso ouvir o que Paulo vai falar. Eu preciso prestar atenção no que Paulo está dizendo de como eu devo viver, porque olha quanto Deus me ama. Meus irmãos, não sei você, mas se uma pessoa que não me ama me dá uma ordem, eu obedeço de uma forma. Mas se uma pessoa que eu sei que me ama, que gosta de mim, que sofre por mim, que é apaixonado por mim, me dá uma mesma ordem, eu vou dizer: poxa, se essa pessoa está falando isso, eu tenho certeza que ela me ama. Eu tenho a convicção que ela quer o melhor para mim. Eu vou obedecer como? Feliz, sorridente, falando: não, vindo de você, eu faço. Pode ser contrário à minha natureza, pode ser contrário àquilo que eu acredito, pode ser contrário àquilo que eu pensava, mas se vem de alguém que me ama, eu paro e penso: poxa, essa pessoa me ama, então eu preciso ouvi-la. É como Paulo diz, falando: igreja de Éfeso, aprendam, Deus ama vocês de forma profunda, que pronto, que Deus, o Cristo glorioso, para ser um com a igreja, para ser o líder de vocês. Isso é muito maravilhoso, meus irmãos, isso é muito grandioso o que Deus está fazendo, e Ele vai deixar muito claro: esse Cristo que Ele entrega, que é o cabeça do corpo, é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. E aí existe também um debate sobre se Jesus ele só será completo no dia da sua segunda vida, quando estiver com a igreja. E a gente sempre entende que não, de forma nenhuma ele pode estar incompleto, porque ele é o próprio Deus, não há nada a fazê-lo. Mas ao longo da história, olha que visão gloriosa que temos, e que o privilégio que nós estamos. E muitas vezes a gente esquece disso, até mesmo quando faz a ceia. Jesus está dizendo que Ele aguarda o dia em que Ele vai cear de novo com a gente. Olha que imagem gloriosa, é o Deus da glória sentado sobre toda a soberania. Ele aguarda o dia do grande banquete com sua igreja, com o seu povo. Ele anseia por esse dia. Ele anseia se conectar de forma profunda a nós. Essa é uma imagem que muitas vezes a gente esquece quando a gente faz a ceia, que Cristo está aguardando e ansiando, e pede para que a gente ore, para que um dia a gente celebre junto a mesa do Cordeiro com Ele. Que imagem gloriosa que muitas vezes foge, mas é isso que Paulo está falando para a igreja. Vocês são povo de Deus, vocês são abençoados. Vocês estão vivendo algo, lembrando, Ele está preparando aquela igreja para o sofrimento, para as dores, para as dificuldades. Isso é lembrado para nós. Nós temos um Deus glorioso que nos espera. Que a nossa mente possa focar nisso, que o nosso coração possa chegar nesse lugar. Lendo o comentário de Calvino sobre essa passagem de Efésios, ele fala e resume exatamente isso que acontece.
na nossa vida, nessa realidade do já e ainda não. A gente já tem tudo isso certo, já tem tudo isso garantido, e isso tem que impactar a nossa vida, porque mesmo nesse ainda não, é um ainda não convicto, vai acontecer. A morte para nós, ela é algo que passa, ela é uma certeza, vamos morrer se Cristo não voltar antes do nosso dia, nós vamos todos morrer, mas para nós, é o momento de fechar os olhos e abrir ao lado de Cristo. Para nós é o momento de entender que esse, que é o maior vilão para muitos, para nós não é mais nada. Que todo o sofrimento do povo de Deus redunda no bem do povo e na glória de Deus. É por isso que Calvino fala, quando nossas mentes se despertarem para confiar na justiça, na salvação e na glória, então aprenderemos a volvê-las para Cristo. Ainda estamos sobre o poder da morte, mas aquele que ressuscitou dentre os mortos, pelo poder celestial, tem o domínio da vida. Digladiamos sobre a servidão do pecado, e cercados por infindáveis misérias, empreendemos uma renhida batalha, mas aquele que se encontra sentado à mão direita do Pai, é detentor do mais elevado governo no céu e na terra, e gloriosamente triunfa sobre os inimigos, que já venceu e já subjugou. O nosso próprio pecado pode ser vencido. Vivemos aqui desprezados e de forma muitíssimo modesta, mas aquele que foi lhe dado um nome, diante do qual os anjos e homens se curvam reverentemente, e cuja menção faz os demônios e os perversos estremecerem. Aqui vivemos oprimidos pela influência de todos os nossos dons, mas ele foi designado pelo Pai, a fim de ser o único juiz e despenseiro de todas as coisas. Por essas razões, é para nosso bem que direcionamos para Cristo nossos pensamentos, para que nele, como num espelho, vejamos os gloriosos tesouros da graça divina e a imensurável grandeza desse poder que ainda não se manifestou em nós de forma completa. Calvino então fala para nós que nós o tempo inteiro temos que olhar para Cristo, lembrar do que Ele fez, de quem Ele é, para que nós possamos suportar essa vida que ainda possui morte, pecado, sofrimento, dores. A minha oração, meus irmãos, é que nós possamos chegar nesse lugar, de entender que o nosso Deus é um Deus que venceu a morte, é um Deus que nos mostra, e nós temos que ter uma esperança, que todo o medo que pode acontecer, que toda a situação que nós podemos passar, toda a realidade que nós enfrentamos, nós temos que lembrar ao nosso coração, Cristo reina. E a ansiedade perde força quando sabemos que Cristo governa. O sofrimento ganha sentido quando lembramos Cristo está acima de todas as autoridades e todas as circunstâncias. Ele controla tudo. A igreja nunca enfrenta o mundo sozinha. Seu cabeça está sentado no trono. Ele já venceu. Quem está no controle, Efésios responde, Cristo está. É aí que a gente tem que deixar o nosso coração. Que hoje, meus irmãos, nós possamos chegar na mesa do Senhor, clamando para que Deus abra os olhos dos nossos corações, para que nós possamos ver o poder, a esperança e essa glória que nós temos nele. Que a gente possa, meus irmãos, hoje realmente clamar, Senhor, abre meu coração, deixa eu te conhecer. Que Ele realmente mude a sua história, que Ele mude a sua semana, que você possa falar, pastor, Deus começou a falar comigo, porque eu realmente tenho orado, Senhor, fala comigo, abre meu coração. Quando eu ler a palavra de Deus, Ele tem me ajudado. Clame ao Senhor, peça isso. Não vivamos na superficialidade, não vivamos apenas falando, não, sou cristão. Não, você é cristão, então saboreie, se alegre, viva e receba toda essa graça que está em Deus. Uma das coisas que a gente fala na ceia é que a ceia é alimento para o nosso espírito. E uma vez alguém me perguntou, pastor, como é que é isso? Como é que ela alimenta o nosso espírito? Eu falei, minha irmã, é desse jeito, é quando ela nos enche de graça, de amor, quando ela lembra na nossa alma, no nosso íntimo, quão maravilhoso Deus é, como a gente pode viver longe do pecado, como a gente pode proclamar o amor de Deus, como ela pode nos encher para dar certeza e convicção
de que a gente foi perdoado, de que a gente pode vencer a morte, que a gente pode vencer o pecado. É esse o alimento espiritual que vem quando participamos da ceia. Nós declaramos ao mundo que o nosso Deus morreu, mas que ressuscitou, e que um dia voltará e seremos novamente com Ele. Hoje, então, nós possamos fazer como Paulo e orar pela transformação do nosso coração, para que nossos olhos sejam abertos, para que a gente saia do lugar de apenas amar a Deus, de conhecer a Deus, mas para realmente conhecê-lo intimamente, para dizer, não, Deus é o Deus da minha vida. Essa semana Ele agiu, essa semana eu ouvi Deus falando quando eu fiz meu devocional, essa semana Deus falou para mim que eu sou um pecador miserável, eu preciso mudar. Tem acontecido regularmente na minha casa, comigo, quando leio, quando me desafio a perguntar nas Escrituras, Senhor, como tenho andado? O que eu preciso fazer? Que nós possamos, meus irmãos, entender que Cristo, Ele tem que ser o ápice da nossa história. Ele é o alvo de toda a carta de Efésios, principalmente nessa primeira parte. Cristo, Jesus, é Cristo na igreja, é Cristo na salvação, é Cristo em todo lugar. Tem uma música que é muito repetitiva, mas ela condensa isso, né? Recentemente o Ele é um worship aí que tem 3 estrofes, ou 4, e repete infinitamente. E por isso é cansativa, mas ela nessas 4 estrofes, ela fala algo muito certo. Nós deveríamos estar gastando a nossa vida por Cristo. A gente deveria deixar Cristo como o centro, como o alvo, como aquilo que a gente se apega, como aquilo que a gente ama, como aquilo que a gente fala. Porque realmente quando a gente tiver Cristo em perspectiva, todo o resto é mais simples, todo o resto é mais fácil, todo o sofrimento para, toda a reclamação se desvai. A gente estava viajando e eu pensando na logística, só ver minha família a cada 2 anos, às vezes 3, e quando eu parei para pensar no meio que eu estava querendo fazer, ficar com pena de mim mesmo, eu lembrei, peraí, Deus deixou a glória dele ao lado de Deus Pai, para pegar o Evangelho, para me salvar, e eu estou reclamando, porque eu vejo, eu não estou sem ver, eu vejo, se eu quiser eu ligo, faço uma videochamada. Como é que eu posso achar que, se Deus não me ama, que isso não é o melhor que Deus tinha preparado para mim, que essa não é a melhor maneira que Deus tinha para que eu vivesse a minha vida? É mais uma vez eu falo, Senhor, perdão, eu te amo, vale a pena, isso é maravilhoso. E aquele lugar que a gente fica de achar, de ficar, muda quando a perspectiva é quem Deus é, o que Ele fez, o quanto Ele me ama. Muda a forma que a gente enxerga tudo e deve mudar. Então que nós possamos fazer essa oração, como Paulo faz, para que Deus abra os olhos do nosso coração. Porque não é natural, não é com a nossa força. E a gente precisa orar o tempo todo, tanto por nós, quanto pela nossa igreja. Então vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti que o Senhor possa, por mais uma vez, Senhor, nos encher com a Tua glória. Pai, abre os olhos do nosso coração para que possamos perceber, Pai, a grandeza de quem o Senhor é, a grandeza da Tua salvação, a grandeza, Pai, da esperança que temos no futuro glorioso ao Teu lado e de sermos amados por Ti. Senhor, nos ajuda a perceber que nós temos um poder dado pelo próprio Cristo, Senhor, para viver essa vida aqui. Pai, nos ajuda a estarmos cheios, a entender que é maravilhoso, Pai, ser parte do Teu povo. Que nós possamos proclamar às pessoas que estão perdidas, que estão em pecado, que estão afastadas de Ti, que há esperança se elas se renderem a Cristo, que há um jeito infinitamente melhor de se viver ao lado do Senhor, que há uma existência, Pai, completa, sublime ao Teu lado. Pai, e nós nos chegamos a Ti sabendo que tudo isso foi Tua graça e Teu amor, porque nós não merecíamos. Nos ajuda, Pai, para que essas verdades transformem a nossa vida, mudem a nossa história.
mude a forma como a gente enxerga cada situação. Que nós possamos pregar aos nossos corações e que o Senhor fale, Pai. Que o Senhor se torne conhecido da Igreja Presbiteriana Caminho Real de uma forma profunda. E que nós possamos aqui compartilhar uns com os outros o quanto Tu és um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que é presente. É assim que nós choramos, no Teu Filho amado Jesus.